Você já sentiu que o universo estava testando o limite da sua bondade? Imagine acordar sabendo que cada segundo do seu dia vale o pão na mesa dos seus filhos e que um único erro pode custar tudo o que você construiu com suor e lágrimas. Foi exatamente assim que começou a manhã de Maia, uma garçonete que vivia no limite entre a sobrevivência e o esgotamento. Ela corria contra o tempo, com o coração batendo na garganta, porque sabia que o seu gerente não aceitaria nem mais um segundo de atraso. Mas o destino, com sua ironia peculiar, colocou um obstáculo no caminho dela que ninguém mais ousou notar. No meio daquela correria urbana, onde as pessoas são invisíveis umas para as outras, Maia viu algo que parou o seu mundo. Um homem caído, ferido, estendendo a mão em busca de socorro, enquanto a multidão apenas desviava o olhar. Naquele instante, ela teve que tomar a decisão mais difícil da sua vida: ignorar o sofrimento alheio para salvar o próprio emprego, ou arriscar o seu sustento para salvar uma vida. O que ela não sabia, e o que você vai descobrir agora, é que aquele homem não era quem ela pensava. A decisão de parar naquele beco sujo estava prestes a desencadear uma sequência de eventos que faria o mundo de Maia desmoronar completamente, apenas para que algo muito maior pudesse ser construído no lugar. O que acontece quando você é punido por fazer a coisa certa? Prepare o seu coração, porque a história de hoje vai te mostrar que às vezes a demissão é apenas o primeiro passo para uma herança que você nunca imaginou receber. Antes de eu te contar o que aconteceu quando ela pisou naquele restaurante, eu quero te fazer um convite sincero. Se você também acredita que a bondade ainda vale a pena, mesmo num mundo que parece cada vez mais frio, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas que podem estar passando por um dia difícil hoje. E me conta aqui nos comentários: você já sentiu que foi injustiçado por ter um coração bom? Escreva "Eu acredito na justiça", porque eu quero muito saber quem está aqui comigo nessa jornada. E se você gosta de histórias reais que transformam a nossa visão de mundo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder o desfecho de vidas tão inspiradoras quanto a da Maia. A respiração de Maia estava pesada, o ar gelado da manhã queimava seus pulmões enquanto ela corria os últimos metros em direção ao Golden Plate, o restaurante onde trabalhava há 3 anos. Cada passo era uma luta contra a culpa e o medo. O relógio em seu pulso parecia zombar dela, os ponteiros avançando impiedosamente. Naquele pequeno restaurante de luxo, a pontualidade era a lei máxima, imposta com mão de ferro por um gerente que parecia ter prazer em ver o medo nos olhos de seus funcionários. Mas, por mais que tentasse acelerar, a imagem do homem no beco não saía da sua cabeça. O sangue em suas mãos, que ela tentava limpar freneticamente no lenço, era o testemunho silencioso de que ela tinha escolhido a humanidade em vez da conveniência. Ela sabia que o Sr. Miller, seu chefe, não era um homem de segundas chances. Para ele, funcionários eram engrenagens, e engrenagens que falham são substituídas sem hesitação. Maia pensou em seus 2 filhos, na geladeira que estava ficando vazia e no aluguel que vencia em 3 dias. O pânico começou a subir pela sua espinha como um calafrio. Ao se aproximar da porta de serviço, ela tentou recompor o uniforme, ajeitar o cabelo, mas o tremor em suas mãos atraía. O ambiente sofisticado do restaurante, com seu cheiro de café caro e polimento de prata, parecia um mundo completamente diferente daquele canto escuro onde ela acabara de prestar os primeiros socorros. Quando ela finalmente empurrou a porta giratória, o silêncio da equipe foi ensurdecedor. O Sr. Miller já estava lá, parado no centro do salão, consultando o seu relógio de ouro com uma expressão de desdém que Maia conhecia bem. O julgamento já havia sido proferido antes mesmo de ela dizer a primeira palavra.
O peso da injustiça começou a se formar como um nó na garganta dela. Ela queria gritar que tinha salvado uma vida, que tinha feito o que qualquer ser humano decente faria. Mas a voz simplesmente não saía. Ela era apenas a garçonete número 4, e para o sistema, a dor de um homem no beco não justificava o atraso no serviço do café da manhã dos clientes VIPs. Nesse momento, a conexão entre o que ela viveu na rua e o que estava prestes a enfrentar no trabalho se tornou uma ferida aberta. Maia olhou para as próprias mãos e, por um segundo, sentiu orgulho, apesar do medo. Ela sabia que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Mas o preço dessa integridade estava prestes a ser cobrado de uma forma cruel e definitiva. A gente vive em uma sociedade que pede eficiência, mas esquece da empatia, não é mesmo? É como se o sucesso exigisse que fechássemos os olhos para o próximo. O cenário que mudou o destino de Maia não era um lugar de luz, mas um corredor estreito e sombrio entre 2 prédios comerciais, a poucos quarteirões do restaurante. Enquanto a cidade despertava com o barulho incessante das buzinas e o fluxo frenético de pessoas que não olham para os lados, Maia tinha sido a única a ouvir aquele gemido baixo, quase sufocado pelo som do trânsito. Ela estava atrasada, cada fibra do seu corpo gritava para que ela continuasse correndo, mas o seu coração a obrigou a parar. Ao entrar naquele beco, ela encontrou um homem caído entre gaixas de descarte, o rosto pálido e uma mancha de sangue que se espalhava rapidamente pela sua camisa social, que outrora parecia ser de um tecido caríssimo, agora arruinado pela sujeira do chão. Naquele instante, o mundo de Maia se dividiu em 2. De um lado, o relógio digital no seu pulso, marcando o fim da sua estabilidade financeira. Do outro, o olhar suplicante de um estranho que parecia estar a perder a consciência. A conexão emocional foi instantânea. Maia lembrou-se do seu próprio pai, que morrera sozinho porque ninguém parou para ajudar num momento de crise. Ela não podia carregar esse peso na alma. Ajoelhou-se no chão úmido, ignorando que o seu uniforme branco, a sua farda de sobrevivência, estava a ficar manchado de graxa e sangue. Com mãos trêmulas, mas decididas, ela usou o lenço de seda que fazia parte do código de vestimenta rigoroso do Golden Plate para estancar o ferimento no abdômen do homem. "Por favor, aguente firme. Eu já chamei a ambulância", sussurrou ela, enquanto segurava a mão fria dele. O homem tentou dizer algo, mas apenas um sussurro ininteligível saiu. Ele olhava para Maia como se ela fosse um anjo enviado no meio do caos urbano. Naquele momento, não existia garçonete e nem bilionário. Existiam apenas 2 seres humanos unidos por um fio de vulnerabilidade. Maia sentia o suor frio escorrer pelo seu rosto. Ela sabia que cada minuto que passava ali era um prego no caixão da sua carreira no restaurante, mas a vida daquele homem valia mais do que qualquer gorjeta ou aprovação de um gerente tirano. O progresso lógico daquela manhã levava ao desastre profissional, mas ao triunfo do caráter. Quando os paramédicos finalmente chegaram e levaram o estranho, Maia sentiu um vazio. Ela estava exausta, suja e terrivelmente atrasada. Ao levantar-se, olhou para o relógio. 15 minutos de atraso. O medo, que tinha sido substituído pela adrenalina do resgate, voltou com força total, esmagando o seu peito. Ela começou a correr novamente, mas a sensação de que algo fundamental tinha mudado dentro dela era inegável. Ela tinha feito a escolha que a maioria ignorou. Ela tinha escolhido ser humana num mundo de máquinas. Quantas vezes você já teve que escolher entre o que é certo e o que é seguro? É uma luta interna que consome a alma. Maia sabia que o preço seria alto, mas ela não imaginava que o sistema seria tão implacável com a sua benevolência. O contraste entre a gratidão silenciosa nos olhos do homem ferido e o que a esperava no ambiente esterilizado do restaurante criava uma tensão insuportável. Ela carregava consigo o cheiro do hospital
e a marca do sacrifício, algo que nenhum currículo ou pontualidade poderia substituir. O ato de bondade de Maia não foi apenas um gesto passageiro, foi um sacrifício completo de tudo o que ela possuía naquele momento. Enquanto ela pressionava aquele lenço de seda, um item que ela havia economizado semanas para comprar, pois era parte obrigatória do uniforme de luxo, contra o ferimento do homem, ela via sua única garantia de emprego se desfazer em manchas vermelhas. Mas o que mais dói nessa narrativa não é o objeto perdido, é o isolamento. Maia olhava para os lados, para as pessoas de terno e fones de ouvido que passavam pela calçada a poucos metros de distância, e percebia que para o mundo aquele homem era invisível. A conexão emocional que ela estabeleceu ali foi o que a manteve firme. Ela falava com ele constantemente, não permitindo que ele fechasse os olhos, contando pequenas histórias sobre seus filhos para manter a mente dele ancorada na realidade. O senhor vai ficar bem, meus filhos estão me esperando e eu sei que alguém também está esperando pelo senhor, dizia ela, com a voz embargada. Naquele beco, o progresso lógico da narrativa de uma vida comum foi interrompido por um propósito maior. Maia usou sua própria garrafa de água para limpar o rosto do estranho, tirando a sujeira e o suor, revelando feições que, apesar da dor, transmitiam uma serenidade intrigante. Ela não sabia que estava limpando o rosto de um dos homens mais poderosos do país. Para ela, ele era apenas um pai, um filho, um ser humano que sangrava. A quebra de expectativa aqui é profunda. Enquanto esperamos que um bilionário seja cercado de seguranças, ele estava ali, vulnerável, e a única barreira entre ele e a morte era uma garçonete que mal tinha dinheiro para o ônibus. A persistência de Maia em ficar ao lado dele até que a última sirene da ambulância silenciasse no horizonte mostra o tipo de fibra moral que está em falta hoje em dia. Ela não apenas ajudou, ela se entregou à situação. Quando a maca finalmente foi colocada dentro do veículo de resgate, um dos enfermeiros olhou para o estado do uniforme de Maia e disse: "Você deveria ir para casa se trocar, moça." Mas ela não tinha uma casa perto, nem um uniforme reserva. Ela tinha apenas a coragem e a esperança de que seu chefe, pela primeira vez na vida, tivesse um pingo de misericórdia. O tom de "ainda tem mais" paira no ar porque, enquanto ela via a ambulância se afastar, ela sentia que tinha cumprido sua missão divina. Mas a missão terrena de sobreviver ao sistema corporativo estava apenas começando e seria muito mais cruel do que aquele beco escuro. O que Maia viveu foi o teste final de caráter. Ela não buscou câmeras, não buscou likes, ela buscou salvar uma alma. E é essa verdade nua e crua que faz a gente se identificar tanto com ela. A persuasão desta história reside no fato de que todos nós queremos acreditar que, se estivéssemos naquele chão, alguém como a Maia pararia por nós. Mas será que o mundo recompensa essa entrega? Ou será que ele esmaga quem ousa ser bom demais para os padrões de produtividade? Maia chegou à porta do Golden Plate, com o peito subindo e descendo, o fôlego curto e as mãos ainda levemente trêmulas. Ela olhou para o próprio reflexo no vidro da entrada e sentiu um calafrio. O avental, que deveria estar impecável, tinha manchas escuras e o lenço de seda. Seu orgulho havia sumido, deixado para trás como um curativo improvisado na vida de um estranho. Quando ela empurrou a porta, o som do sino acima da entrada pareceu um anúncio de sentença. O restaurante estava mergulhado naquele silêncio polido das manhãs de luxo, interrompido apenas pelo tilintar de talheres de prata. Mas para Maia, o barulho mais alto era o do seu próprio coração. Maia esperava, lá no fundo da sua alma esperançosa, que ao ver em seu estado o uniforme desalinhado e o olhar de quem tinha acabado de passar por um trauma, seus colegas ou seu chefe perguntassem se ela estava bem. Mas o que ela encontrou
foi o progresso lógico da indiferença. O Sr. Miller, o gerente, estava parado junto ao balcão de reservas, com os braços cruzados e uma expressão que exalava desprezo. Ele não viu uma heroína, ele viu um atraso de 20 minutos. Ele não viu o sangue de um resgate, ele viu uma funcionária que não respeitava os padrões estéticos do estabelecimento. A conexão emocional que Maia tentou estabelecer ao abrir a boca para explicar foi cortada antes mesmo da primeira sílaba. Você tem noção de que horas são, Maia? A voz do Sr. Miller cortou o ar como um chicote. O tom era baixo, para não incomodar os clientes, mas carregado de um veneno que paralisou a jovem mãe. Ela tentou falar sobre o homem no beco, sobre a ambulância, sobre a vida que estava em risco, mas as palavras pareciam vazias diante do brilho excessivo do chão de mármore do restaurante. O gatilho de curiosidade aqui é entender como alguém pode ser tão cego à dor do outro em nome de uma escala de horários. Maia estava ali, vulnerável e exausta, enquanto o seu superior apenas apontava para o relógio de parede. O contraste entre a gratidão que ela sentiu do homem ferido e a hostilidade que recebia de quem deveria liderá-la criava um abismo de injustiça que o público consegue sentir na pele. Maia percebeu que, naquele ambiente, a sua humanidade era um defeito, não uma virtude. O tom de ainda tem mais se intensifica porque o público sabe que o que vem a seguir não será apenas uma bronca, mas algo que mudará o rumo daquela manhã de forma drástica. A persuasão do texto nos leva a refletir. Quantas vezes somos punidos no trabalho por sermos humanos? Quantas vezes a produtividade é colocada acima da vida? Maia sentiu o peso do avental como se ele pesasse toneladas. Ela estava no lugar onde servia a elite, mas naquele momento ela se sentia menor do que a poeira que limpava das mesas. A intimidade deste relato nos faz querer entrar na tela e defender Maia. É impossível não sentir uma revolta crescente ao ver o Sr. Miller se aproximar dela, não para oferecer um copo de água ou um minuto de descanso, mas para humilhá-la por sua aparência descuidada. Ele ignorou o fato de que ela estava ali, pronta para trabalhar apesar de tudo. O clima está carregado, e o desfecho desse confronto é o que nos mantém presos à história. O que acontece quando o poder é usado para esmagar a paz e bondade? O que aconteceu a seguir foi um golpe seco, daqueles que tiram o chão de qualquer pessoa que trabalha duro para sobreviver. O Sr. Miller não deu a Maia o benefício da dúvida, nem permitiu que ela terminasse de contar sobre o homem que ela havia acabado de salvar. Diante de clientes que começavam a cochichar e colegas que desviavam o olhar por medo de também serem alvos, ele proferiu as palavras que Maia mais temia. Não precisamos de gente desleixada e sem compromisso aqui. Você está demitida, Maia. Pegue suas coisas e saia agora. O mundo pareceu girar em câmera lenta. A humilhação pública foi o tempero cruel de uma injustiça que já era intragável. O gerente, num gesto de total desrespeito, puxou o avental manchado de Maia e o jogou no chão, como se estivesse descartando um trapo inútil. Maia olhou para o avental no chão de mármore e sentiu como se sua dignidade estivesse ali, sendo pisoteada. Ela não chorou imediatamente. O choque era grande demais para as lágrimas. O progresso lógico da narrativa nos leva a esse ápice de revolta. O sistema que deveria protegê-la por sua conduta heróica estava expulsando-a por ser imperfeita aos olhos de um padrão estético vazio. Ela tentou uma última vez, com a voz embargada, dizer que o homem poderia ter morrido, mas Miller apenas apontou para a porta com um sorriso cínico, satisfeito por exercer seu pequeno e miserável poder. Maia saiu do Golden Plate de cabeça baixa, sentindo o peso do silêncio dos colegas que, embora sentissem pena, não tiveram a coragem de defendê-la. O tom de "ainda tem mais" continua vibrando aqui, porque a injustiça clama por reparação.
A persuasão do texto nos faz questionar até onde vai a arrogância de quem se sente superior. Maia caminhava pela calçada, a mesma calçada onde horas antes ela fora uma salvadora, agora sentindo-se um fracasso. O gatilho de retenção é a curiosidade de saber como ela vai encarar seus filhos e como o destino vai cobrar essa dívida do Sr. Miller. Maia estava desempregada, suja e sem esperança, mas ela carregava consigo algo que Miller nunca teria: uma consciência limpa. No entanto, a consciência limpa não paga as contas, e o desespero de uma mãe que perde o sustento é uma das dores mais agudas que existem. O clima é de derrota total, mas é justamente no ponto mais baixo que a vida costuma preparar suas maiores reviravoltas. O caminho de volta para casa foi o mais longo da vida de Maia. Cada passo que ela dava para longe do restaurante parecia carregar toneladas de chumbo. O progresso lógico da narrativa nos leva agora ao momento em que a adrenalina do heroísmo acaba e sobra apenas a realidade crua e fria. Maia sentou-se em um banco de praça, escondendo as mãos manchadas de sangue entre os joelhos, tentando controlar os soluços que insistiam em escapar. O desespero não era apenas pela perda do emprego, mas pelo que isso significava para a sua pequena casa. Como ela explicaria para os filhos que a comida na mesa agora era uma incerteza? Como encarar o proprietário do imóvel no final do mês? A conexão emocional aqui é devastadora, porque Maia não estava apenas sofrendo por si mesma, mas por aqueles que dependiam dela. Ela fez o que era certo e foi punida como se tivesse cometido um crime. O tom de "ainda tem mais" se torna quase insuportável, pois a curiosidade do público agora se volta para a sobrevivência dessa mulher. Maia chegou em casa e, num esforço sobre-humano de resiliência, lavou o rosto e forçou um sorriso para receber os filhos que voltavam da escola. Ela não queria que eles carregassem o peso do mundo tão cedo. Mas, enquanto preparava o jantar simples, as lágrimas caíam silenciosas sobre a panela. Ela se sentia invisível, descartada pelo sistema que tanto se esforçou para servir. A intimidade desse momento nos permite sentir o cheiro da cozinha simples e a dor do silêncio de uma mãe que sofre sozinha para proteger a inocência dos filhos. Ela não sabia, mas as sementes que ela plantou naquele beco sujo estavam começando a germinar em um lugar que ela nem conseguia imaginar. A linguagem aqui é de pura empatia. É sobre o trabalhador que volta para casa com o coração partido, mas a espinha ereta. Enquanto a noite caía, Maia olhou para as estrelas pela janela da cozinha e perguntou em silêncio se valia a pena ser boa. O mundo parecia gritar que não, que a frieza e o egoísmo de Miller eram o caminho para o sucesso. Mas algo dentro dela, uma pequena chama de integridade, ainda se recusava a apagar. Ela não se arrependia de ter salvado aquele homem, mesmo que isso custasse sua paz. E é essa força de caráter que prepara o terreno para a mudança colossal que está por vir. O desespero de Maia é o ponto mais escuro antes do amanhecer. E a gente consegue sentir que a história não pode terminar assim. A manhã seguinte chegou com um silêncio pesado na casa de Maia. O sol que entrava pela janela parecia não ter o mesmo brilho de antes. Ela se sentou à mesa, observando os filhos tomarem o café, tentando esconder a preocupação com as contas que se acumulavam. O progresso lógico da narrativa nos levava a crer que aquele seria o início de uma busca incansável e humilhante por um novo emprego. Mas o destino tinha outros planos. De repente, o som de um motor potente, algo que não pertencia àquela rua humilde de paralelepípedos, quebrou o silêncio do bairro. Maia estranhou. Pela fresta da cortina, ela viu o que parecia ser uma miragem. Um carro preto, longo, com vidros escuros e um brilho que refletia a luz do dia, de forma quase intimidadora. Parando bem na frente do seu portão descascado, o coração de Maia disparou.
Seria o dono do imóvel vindo cobrar o aluguel atrasado de forma agressiva? Ou talvez algum problema com o restaurante? Quando a porta traseira do veículo se abriu, a quebra de expectativa foi total. Um homem desceu. Ele não usava mais a camisa rasgada e ensanguentada do dia anterior, mas um terno sob medida que exalava autoridade e sofisticação. No entanto, o olhar era o mesmo. Era o homem do beco, mas agora ele não estava mais caído. Ele caminhava com uma postura firme, embora usasse uma bandagem discreta sob o pulso. Maia sentiu um nó na garganta. Ela mal conseguia respirar quando ele parou diante da sua porta e bateu levemente. Ao abrir a porta, Maia ficou sem palavras. O contraste entre a simplicidade da sua sala e a presença daquele homem era quase surreal. O gatilho de curiosidade aqui atinge o ápice. Quem era ele, afinal? Você salvou a minha vida ontem, ele disse com uma voz profunda e carregada de gratidão. E eu descobri que você pagou um preço alto por isso. A intimidade daquele reencontro mudou o ar da sala. Ele contou que, após ser levado ao hospital, sua primeira missão ao recuperar a consciência foi localizar a mulher que não apenas estancou seu sangue, mas que segurou sua mão quando o mundo estava desaparecendo. Ele sabia da demissão. Ele sabia da humilhação causada pelo Sr. Miller. E o tom de "ainda tem", mas se torna quase palpável, porque o público percebe que a balança da justiça está prestes a pender para o lado certo. A persuasão deste momento reside na nossa sede por reconhecimento. Ver aquele homem ali, na casa dela, reconhecendo o sacrifício de Maia, é o bálsamo que a nossa alma precisava depois de tanta injustiça. Ele não era apenas um estranho qualquer. Ele era alguém que tinha o poder de mudar tudo. Maia ainda estava em choque, as mãos trêmulas segurando o batente da porta, enquanto a realidade de que sua bondade não tinha sido em vão começava a afundar em sua mente. O clima de mistério sobre a verdadeira identidade dele começa a ser desfeito, mas a magnitude do que ele representa ainda está por ser revelada. Aquele homem que agora estava diante de Maia não era apenas um desconhecido grato. Ele se apresentou como Arthur Montgomery. O nome, por si só, não dizia muito a Maia, mas o que ele revelou a seguir fez o chão dela tremer novamente, desta vez por um motivo completamente diferente. Arthur não era apenas um empresário. Ele era o CEO da holding que silenciosamente havia assinado a compra da rede de restaurantes Golden Plate na semana anterior. A quebra de expectativa foi monumental. Maia percebeu que a pessoa que ela ajudou em um beco sujo era, na verdade, o novo dono do lugar de onde ela havia sido expulsa com tanto desprezo. O homem que o Sr. Miller tanto tentava impressionar com sua gestão rígida e perfeccionista era o mesmo homem que ele teria deixado morrer na calçada, enquanto a funcionária que ele humilhou foi a única que teve a coragem de agir. O progresso lógico da narrativa nos mostra que Arthur não estava ali apenas para dizer um obrigado. Ele explicou que estava em uma caminhada matinal, tentando conhecer o bairro de forma anônima antes de assumir oficialmente o controle das operações quando foi vítima de um assalto violento. Eu vi o rosto de dezenas de pessoas passando por mim, Maia. Vi o medo, a indiferença e a pressa. Mas nos seus olhos eu vi humanidade, e essa é a qualidade mais cara que existe hoje em dia, disse ele, com um brilho de admiração que Maia nunca tinha recebido de nenhum superior. O gatilho de curiosidade agora se volta para a execução da justiça. Arthur contou que seus assistentes já haviam investigado tudo o que aconteceu no restaurante após a saída da ambulância. Ele sabia do avental jogado ao chão, sabia das palavras cruéis de Miller e, principalmente, sabia que Maia estava desesperada sem saber como alimentar os filhos. O tom de "ainda tem mais" fica no ar, porque Arthur não entregou a ela um cheque de recompensa. Ele queria algo muito mais profundo.
Ele queria que Maia visse com os próprios olhos o que acontece quando a verdadeira liderança assume o comando. A persuasão do texto nos leva a saborear essa reviravolta. O poder agora estava nas mãos de quem realmente valorizava a vida. A intimidade desse momento na sala de estar de Maia transformou a dor do dia anterior em uma esperança vibrante. Arthur pediu que ela se vestisse e o acompanhasse. Ele tinha um compromisso importante no Golden Plate e fazia questão de que ela estivesse ao seu lado. Maia sentiu um frio na barriga. O medo do restaurante ainda estava fresco, mas a confiança que Arthur transmitia era inabalável. O público está agora na ponta da cadeira, esperando o confronto final. O que acontece quando o arrogante descobre que a pessoa que ele pisoteou é a protegida do seu maior chefe? A narrativa se encaminha para um clímax de redenção que todos nós, no fundo, desejamos viver um dia. O carro de luxo parou exatamente em frente ao Golden Plate, mas desta vez Maia não estava correndo. Ela desceu do veículo ao lado de Arthur, sentindo o peso do olhar de cada passante. O progresso lógico da narrativa nos leva ao clímax que todos esperavam, o retorno triunfal. Ao cruzarem a porta giratória, o ambiente parou. O Sr. Miller, que estava ocupado bajulando um cliente importante, mudou de cor instantaneamente. Ele reconheceu Maia, mas o seu olhar de desprezo foi rapidamente substituído por uma confusão paralisante ao ver quem segurava a porta para ela. A quebra de expectativa foi um choque térmico no ego do gerente arrogante. Ele correu em direção a Arthur com um sorriso falso e as mãos suadas, ignorando completamente a presença da mulher que ele havia demitido 24 horas antes. Sr. Montgomery, que honra recebê-lo. Eu não sabia que o senhor viria hoje, por favor. A melhor mesa, gaguejou Miller, tentando ignorar Maia como se ela fosse um fantasma. Mas Arthur não se moveu. O tom de voz dele, antes calmo, tornou-se gélido como o aço. Eu vim ver como você trata os meus maiores ativos, Miller. E pelo que soube, você tem o hábito de jogar o meu patrimônio no chão, disse Arthur, apontando para o local exato onde o avental de Maia fora arremessado no dia anterior. A conexão emocional aqui é de uma satisfação indescritível. O público consegue sentir o tremor nas pernas de Miller enquanto a ficha começava a cair. O gatilho de retenção é o prazer de ver a verdade vindo à tona diante de todos os funcionários que antes baixavam a cabeça por medo. A persuasão do texto nos leva a saborear cada palavra de Arthur. Ele revelou na frente de todo o salão que aquela garçonete atrasada foi a única pessoa que impediu que o novo dono daquela rede de restaurantes morresse em um beco frio. Você a demitiu por ser humana, Miller. E é por isso que você é a peça que não serve mais para esta engrenagem, sentenciou Arthur. A virada de jogo foi absoluta. Miller foi convidado a se retirar do prédio naquele exato momento, sob o mesmo olhar de julgamento que ele costumava lançar aos outros. Mas a maior surpresa ainda estava por vir para Maia. Arthur virou-se para ela e, diante de toda a equipe, anunciou que a partir daquele dia, o restaurante precisava de uma gerência que entendesse de pessoas, não apenas de horários. Maia não recebeu apenas o emprego de volta. Ela foi promovida a gerente-geral da unidade, com total autonomia para transformar aquele lugar em um ambiente de respeito e empatia. O tom de "ainda tem mais" continua vibrando, pois não se tratava apenas de um cargo novo, mas da transformação completa de uma vida que horas antes estava mergulhada no desespero. A intimidade desse momento em que Maia olhou para seus colegas e viu lágrimas de alívio nos olhos deles, mostra que a bondade dela salvou não apenas Arthur, mas todo o ambiente de trabalho que estava sufocado pela tirania. A justiça não foi apenas feita, ela foi celebrada. A jornada de Maia chegou a um ponto que ela jamais ousou sonhar enquanto chorava naquela cozinha pequena na noite anterior. O progresso lógico da narrativa nos traz agora para uma reflexão profunda sobre o que realmente significa vencer na vida. Maia
agora no comando do Golden Plate, não usou seu novo poder para se vingar ou para humilhar aqueles que se calaram. Ela usou sua posição para garantir que ninguém mais ali tivesse que escolher entre a própria sobrevivência e a humanidade. A quebra de expectativa final é que a maior recompensa de Maya não foi o salário alto ou o cargo de gerência, mas a paz de saber que seus filhos nunca mais passariam privações, porque sua mãe teve a coragem de ser boa em um mundo que pedia pressa. Essa história nos deixa uma conexão emocional poderosa. A vida de Arthur foi salva por Maya, mas a alma de Maya foi resgatada pela gratidão de Arthur. Isso nos mostra que estamos todos conectados por fios invisíveis de ações e reações. O tom de "ainda tem mais" agora se transforma em um convite para a vida real, pois cada um de nós, todos os dias, cruza com alguém que pode estar no seu momento de beco escuro. A persuasão desta mensagem final é simples, mas avassaladora. A sua bondade é a única coisa que você realmente possui, e ela é a única moeda que nunca desvaloriza no banco do destino. O gatilho de curiosidade que fica para você, que assistiu até aqui, é: quem será a pessoa que você vai ajudar hoje, sem saber que ela pode ser a chave para o seu amanhã? A intimidade deste desfecho nos faz olhar para Maya não como uma personagem de vídeo, mas como um símbolo de resistência. Ela provou que a integridade é um investimento a longo prazo e que o universo tem uma forma muito peculiar de equilibrar a balança. O restaurante, sob a nova direção, tornou-se um refúgio de empatia, onde o sucesso era medido pelo sorriso dos funcionários, tanto quanto pela satisfação dos clientes. Arthur Montgomery não apenas deu um emprego a ela, ele devolveu a Maya a fé na humanidade, a mesma fé que ela demonstrou ter ao estancar o sangue dele com seu lenço de seda. Que essa história sirva de combustível para você nunca desistir de ser uma pessoa luz, mesmo quando a escuridão da injustiça parecer grande demais. Se essa história tocou o seu coração e te lembrou que nada acontece por acaso, eu quero que você leve essa semente de esperança com você. O valor de um homem ferido e a coragem de uma garçonete demitida mudaram o destino de uma corporação inteira. E a sua ação hoje, por menor que pareça, também tem esse poder. Se você chegou até aqui e sentiu um arrepio com essa reviravolta, é porque o seu coração ainda bate na frequência do bem. Eu te convido agora a se inscrever no canal, especialmente se essa mensagem falou com você em um momento de dúvida. Ative o sininho, porque histórias como a da Maya são as que nos lembram quem realmente somos. E agora, eu quero ver o poder da nossa comunidade nos comentários. Escreva exatamente assim: eu recebo. Se você aceita que a justiça e a prosperidade também cheguem à sua vida por causa das suas boas sementes. Não esqueça de deixar o seu like para fortalecer essa corrente de valores. E para continuar se inspirando, eu deixei um vídeo aqui na tela que você precisa assistir agora. É outra história incrível de superação que vai explodir a sua mente. Clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.